Está no ar o programa Palavras Cruzadas. Estamos na primeira lição número 1 do quarto trimestre, 2024. E a primeira lição tem como título Sinais que indicam o caminho. E hoje tenho o privilégio de dar este com meu querido irmão João Ossi. Olá, boa noite, irmão Gilberto. É sempre um prazer estar consigo. Isto já está a ser uma marca, pá. Estamos quase também da minha parte ter a honra novamente de estarmos juntos. E temos aqui como verso áureo o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Isso encontramos em São João 20, 30 e 31. E aqui tem uma pergunta na lição de sexta-feira, de sábado, que diz o seguinte: por que João escreveu o seu evangelho? Será que queria enfatizar os milagres de Jesus? Ou destacar alguns ensinos específicos de Jesus? Qual foi a razão para escrever o que escreveu? Nós conseguimos aqui perceber que João escreveu sob a influência do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou as palavras que João escreveu no seu Evangelho. E para dizer que, pelo intermédio do Espírito Santo, João escreveu o essencial. O essencial que João escreve é para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Amém. E esta semana vamos ter o relato de João sobre alguns dos primeiros milagres de Jesus, desde a transformação da água em vinho num casamento, ao estabelecimento da saúde do filho muito doente de alguém e a cura do homem no tanque de Betesda. Eu não sei se o irmão Osso queria acrescentar alguma coisa. É apenas acrescentar que é interessante perceber como é que nós saímos do final de um trimestre, onde estudamos sobre o livro de Marcos, e o trimestre a seguir é logo o estudo do livro de João. Realçar que o livro de João não faz parte dos evangelhos sinóticos, mas o livro de João tem muitas especificidades, começando pelo facto de que parece que João gasta mais tempo a relatar a personagem que opera os milagres do que realmente os milagres. Então é bom perceber que durante o trimestre nós vamos todos mergulhar naquilo que estará sendo nos ensinado através do livro de João, que seja um trajeto proveitoso para todos nós. E já entrando na lição de domingo, nós temos aqui o tema das bodas de Canaã. O que é que nós conseguimos perceber aqui nesta lição? Os discípulos, ao verem Jesus realizar o milagre da transformação da água em vinho, forneceu evidências a favor da decisão de o seguir. Eles tinham a certeza, pelos sinais, que Jesus fazia, que o mesmo vinha de Deus. E aqui nós temos que ter noção de que Moisés era o líder dos israelitas que tirou Israel do Egito através de sinais e milagres. E Deus havia profetizado por intermédio de Moisés que surgiria um profeta. E este profeta era Jesus. E algo que aqui nos chama a atenção nesta lição é o facto de que, embora o rio Nilo, Moisés ter usado, não é? Ou Deus usou Moisés para transformar as águas do rio Nilo em sangue, Jesus fez um milagre semelhante. Usou a água não para transformar em sangue, mas usou a água para transformar em vinho. E dizer que também o maior milagre não é transformar as águas do rio Nilo em sangue, nem transformar as águas em vinho,
mas sim a transformação do coração. Amém. Ao seguirmos a Jesus, o nosso foco não deve ser os milagres, porque milagres não aumentam a nossa fé, nem transformam o nosso coração. Porque se isso fosse verdade, o povo de Israel no passado teria muita fé por causa dos milagres realizados por Moisés. Quanto maior eram os milagres, maior era a incredulidade do povo. O povo, quanto maior Moisés era usado por Deus no passado, mais eles tornavam duro o seu coração. E já para terminar a entregar a palavra ao irmão Ossi, dizer também que Jesus também realizou muitos milagres. E desses muitos milagres realizados por Jesus, a maior parte não valeu para nada, porque eles nem sequer aceitavam, nem acreditavam que Jesus era o Messias. Quando olhamos de alguma forma um pouquinho desinteressada para essa lição, pensamos que é simplesmente é mais um milagre, Jesus a transformar água em vinho. Mas o autor da lição faz aqui um paralelismo entre o rio Nilo ser transformado, as águas serem transformadas em sangue e a água ser transformada em vinho. Mas para mim esse não é o ponto mais profundo da lição. Para mim o ponto mais profundo da lição é quando o autor nos questiona quais são os nossos motivos para seguirmos Jesus. Uhum. O autor vai para a gênese da questão e ele deixa claro de que os milagres eles não revelam naturalmente a fonte de onde eles vêm. Ou seja, Jesus, quando estava a fazer milagres, ele não estava necessariamente a revelar que ele vinha de Deus o Pai. O que estava a acontecer simplesmente era um acontecimento sobrenatural. E se nós pensarmos que os acontecimentos sobrenaturais, por natureza, vêm de Deus, enganados estamos. Porque o inimigo de Deus também pode realizar eventos sobrenaturais. E é importante olharmos que quando Moisés lançou a sua vara sobre o chão e a sua vara tornou-se numa serpente, o que é que os magos também fizeram? Também lançaram as suas ficaram o quê? Viraram serpente. A questão era que o facto do ato ser sobrenatural não determina qual é a fonte de onde esse ato vem. Isso nos faz refletir nos motivos que nos levam a seguir Jesus hoje. E essa é uma pergunta importante. Por que é que seguimos Jesus? Alguns de nós seguimos Jesus porque é o costume, porque cresci numa casa adventista, porque os meus pais, porque as pessoas vão falar. Se calhar é pela posição que tenho. Se calhar eu quero seguir Jesus com base no trabalho que tenho, porque eu sou abençoado. Se calhar é porque estou doente, porque estou atrás de uma cura. A questão que se coloca todos os dias diante de nós é quais são os reais motivos que nos fazem seguir Jesus. Essa é uma questão pessoal, é uma questão que deve ser inspecionada à luz da palavra. Entender que o nosso seguir a Jesus deve ser simplesmente por ele ser o nosso Salvador. E todas as outras coisas ser-nos-ão acrescentadas. Isso que acabou de dizer, eu concordo plenamente. É dizer que cada um tem o seu motivo. E os motivos, como disse muito bem, varia de pessoa para pessoa. E se nós repararmos no mundo atual, se irmos um bocado ou sairmos um bocadinho da rotina e fazemos uma comparação com as outras denominações ou outras igrejas, vamos notar que muitas dessas igrejas enchem muito por causa dos milagres. Porque as pessoas que creem muito nos milagres, eles não querem, quer dizer, eles pulam etapas, eles não querem aguardar, não querem esperar, eles querem um Deus que ele vai dizer, olha, Senhor, eu quero um carro, pedi um carro agora e passado um dia ou 2 dias ou uma semana, o carro está aí na porta. Então vocês não querem um Deus que diz que não, toma, ó, sim, não e aguarda. As pessoas não querem esse tipo de Deus, porque para muitos esse tipo de Deus estraga ou atrapalha os seus planos. Mas não é isso que a lição nos está a querer dizer. Irmão Está-nos, Gilberto, eu sim? de vez em quando coloco isso da seguinte maneira. Parece que nós queremos ser Deus de Deus. Ou seja, nós é que queremos determinar o que é que Deus faz, quando faz, por que é que faz. Ou seja, nós queremos ser o Deus de Deus. Não é assim que funciona, conforme dizia o irmão Gilberto. Deus é Deus.
E se nós lhe mandarmos, parece que nós é que nos tornamos Deus. E fica aqui uma confusão. Mas pode continuar, mais Gilberto. E só para dizer que Deus é aquele ser que conhece o fim desde o princípio. Amen. E Amen. às vezes a tendência humana é colocar Deus na mão e nós à frente. Isso só dá consequências que, em poucas palavras, podem nos deixar cair. E isso tem sido uma frequência muito natural na vida cristã e na vida de muita gente. E saltando já para a lição seguinte, que diz: segundo sinal de Jesus, durante todo o seu ministério terrestre, Jesus fez milagres que ajudavam as pessoas a acreditarem nele. Uhum. E aqui há uma parte da lição que me chamou muita atenção. Foi o comportamento do pai desse rapaz que estava à beira da morte. Porque a questão deste pai, o problema não estava na doença do filho, mas o problema estava com o pai. Porque este nobre tinha feito da cor do seu filho critério para acreditar em Jesus. Quantos não fazem o mesmo? Senhor, só irei te seguir se me deres isto ou aquilo. Senhor, só irei acreditar se o meu filho deixar o álcool ou as drogas. Senhor, se tu fazeres isto, eu vou te seguir. Esse foi o problema deste pai. E Jesus leu o coração e identificou a doença espiritual deste pai, que era mais profunda do que a doença que ameaçava a vida do seu filho. Porque o problema deste pai era a incredulidade. Mas, com surpresa, este homem chorou e reconheceu subitamente a sua fraqueza ou pobreza espiritual podia custar a vida do seu filho. Quer dizer que, desde aquele momento que este pai reconhece que ele tinha um problema espiritual, reconheceu rapidamente, aí automaticamente Jesus conseguiu fazer o grande milagre. O que eu consegui aprender com esta lição? Consegui entender nesta lição que existem muitas coisas nas nossas vidas que não podem ser resolvidas porque o nosso problema é espiritual. E só podem ser resolvidas quando, assim como este nobre nesta lição, reconheceu a sua pobreza espiritual. Porque enquanto eu ainda estiver a falar mais alto na vida de cada um de nós não vamos conseguir reconhecer as nossas falhas. E se não conseguirmos reconhecer as nossas falhas, Jesus não terá como curar o nosso problema, o nosso pecado. Ele só pode curar as nossas falhas, os nossos defeitos, quando nós reconhecemos de coração que nós estamos a falhar em alguma coisa. E foi assim que este pai fez. Quando reconheceu, automaticamente o filho foi curado. Eu gosto da forma como o autor coloca. O autor não fala de milagres, o autor fala de sinais. A questão que se coloca é: sinais de quê? Parece que João tem intenção de mostrar a personagem de Jesus. E Jesus, de alguma forma, precisa apresentar-se como um Messias. E Jesus faz uso do seu poder sobrenatural para alicerçar a fé dos discípulos. Repara que não era para fazer nascer a fé, era para alicerçar a fé. Ou seja, já havia fé nos discípulos. E parece que é exatamente a mesma coisa que Jesus cobra desse nobre. Porque o nobre faz o seu pedido numa posição de que Jesus parece que tinha que provar que ele era o Messias através de um ato sobrenatural. E Jesus percebe a debilidade espiritual do nobre. E o nobre, quando percebe que Jesus percebeu, porque Jesus o estava a repreender, ele lança-se sobre os pés de Jesus. Lança-se de tal modo, ou seja, coloca-se numa posição em que solicita a Jesus que se faça a vontade dele. Exatamente. Os atos sobrenaturais de Jesus na Bíblia, percebemos aqui através dessa lição, de que elas tinham um propósito. O propósito era cimentar a fé. Por vezes nos perguntamos por que alguns milagres não acontecem hoje.
Deus sabe o porquê, Deus sabe o momento certo em que Ele vai fazer surgir. E tal qual disse o irmão Gilberto, o maior milagre é a transformação do nosso caráter. E esse é o problema. Há vezes também, irmão Gilberto, que nós queremos que primeiro Jesus nos livre dos nossos pecados, das nossas lutas, para acreditarmos que Ele é Deus, que Ele tem poder. Não. Jesus quer que no processo em que Ele está a nos libertar, nós já tenhamos fé de que Ele é capaz de nos libertar. Quantas vezes nossas orações não têm poder porque simplesmente duvidamos do que pedimos? Quantas vezes o milagre que estava para se operar na nossa vida, o milagre da transformação do ser, do abandono de um pecado conhecido, do abandono de um vício, não se materializa porque nós parece que queremos que Jesus primeiro nos livre do nosso pecado para lhe aceitarmos como Senhor e Salvador. Jesus nos convida a aceitá-lo do jeito que estamos, que ele nos transformará a sua imagem e semelhança. E também para dizer, já acrescentando o que acabaste de dizer, é que os milagres não significam por si só que vêm de Deus. Uhum. E falou já há bem pouco tempo, os milagres nem sempre vêm de Deus. Existem milagres que também o nosso inimigo também tem o poder de o fazer. Então devemos ter cuidado. Por isso é que eu falei no princípio, o nosso foco não deve ser os milagres. O nosso foco deve ser Jesus. Quer ele faça uma cura, quer não, ele não vai deixar de ser Deus. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham dito ao rei. Se Deus nos livrar ou não, Uhum. nós não vamos Uhum. te adorar. Amém. Amém. Quer dizer que, independentemente do que nós estivermos a passar ou a viver, se Deus nos curar, se Deus nos livrar ou não, nós não vamos deixar de adorar a Deus porque Ele não fez o que nós pedimos ou o que nós queríamos. O mais importante é nos colocarmos nas mãos de Deus e a sua vontade esteja em primeiro lugar. Eu acho que isso é o mais importante. E saltando já para outra lição, que é o milagre no tanque de Betesda, nessa lição aqui, isso também mexeu comigo. Porque diz que Jesus não exigiu a este sofredor que tivesse fé. Não. Eu acredito que Jesus não fez isso pelo seguinte, porque este homem já tinha exercido fé durante 38 anos. Ele tinha certeza de que em algum momento ele seria curado. Por isso Jesus, diferente do que aconteceu com esse nobre, porque esse nobre queria que primeiro Jesus fizesse cura. E é uma parte que eu até coloquei aqui na lição de segunda-feira. Jesus diz que se não virdes sinais e milagres, não crereis. Foi aí quando entra a questão de que da exigência que ele queria, que Jesus leu o coração dele, por isso que Jesus deu esta resposta. Mas já neste jovem que precisava ser curado, Jesus já não teve a mesma atitude. Por quê? Porque Jesus também já tinha sondado o coração deste jovem e notou que ele já tinha fé suficiente. Ele já estava maduro, espiritualmente falando. Por isso é que disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. A fé do homem, todavia, agarra-se àquelas palavras. Ele já tinha fé. Tinha 38 anos de espera. Quer dizer, ele já era alguém experiente. Porque se ele não tivesse fé, talvez Jesus teria feito, dito uma outra coisa, que ia levar com que ele reagisse de forma diferente. Mas não foi este o caso. E também dizer que este homem nem sequer duvidou, mas pelo contrário, obedeceu à ordem do mestre. Eu até poderia dizer mais. Se esse homem não tivesse fé, ele teria dito, Senhor, mas eu sou paralítico, como é que o Senhor está me pedindo para eu levantar e andar, Senhor? Senhor, tu sabes que eu não ando, Senhor. Mas esse jovem não fez porque ele tinha fé em Deus. Porque se ele tivesse essa atitude, este homem talvez teria morrido na condição que ele se encontrava. Podia morrer perdendo a oportunidade de ser curado. Mas ele já não agiu desta forma, porque ele já tinha fé suficiente, apenas acreditou e obedeceu à voz do mestre. Mas, irmão Gilberto, quem é que pergunta para um doente se ele quer ficar bom?
Como é que. Imagina eu saio de casa, vou para o Hospital do Barreiro. Não vou ainda não vou para a ala de oncologia. Não, vou para a urgência. Aquela pessoa que está ali na sala de espera, irmão Gilberto. E eu vou para uma pessoa que está aflita e pergunto assim: queres ficar bom? Ou. E essa é a pergunta que eu coloco. O que é que Jesus queria despertar naquele homem com essa pergunta? Nada mais, nada menos do que a vontade de querer ficar bom. Porque, irmão Gilberto, por vezes ficamos muito tempo numa situação que nos acomodamos. Há vezes que ficamos num problema por muito tempo, que nós aceitamos aquela realidade, porque até nós temos um ditado que usamos com frequência que é aceita que dói menos. Aceita que dói menos. 38 anos de doença. 38 anos. Uma vida toda a precisar de pessoas que o carregavam de um lugar para o outro. A precisar da ajuda de pessoas para que o levassem para a casa de banho, o ajudassem com alimento. Não conseguia manter-se por si mesmo. E, e possivelmente aquele indivíduo, durante 38 anos, ficou numa situação confortável. Aceitou para doer menos. Aceitou. Porque o texto diz que ele estava ali e não havia ninguém que lhe pudesse lançar no tanque quando o anjo agitasse a água. Pois esse é um outro ponto, porque o autor diz que sim, era uma crença. Não temos evidência nenhuma de que tal coisa acontecesse. Mas ele acreditava que. E por vezes nós precisamos ficar perturbados com a nossa situação atual. E a pergunta que Jesus faz para nós hoje: queres ficar curado? Sim, como jovem. E a pergunta de Jesus é: queres ficar curado da pornografia? Queres ficar curado do cigarro, do álcool, da fofoca? Porque existem outras coisas que nós adventistas até nem falamos. E queres ficar curado? Porque já estamos confortáveis, 38, 50, 60 anos, na igreja, a cumprir os mesmos ritos. E a lição diz que Jesus faz uso dessa questão para despertar no coração no coração do paralítico que existe a possibilidade de ficar bom. E o paralítico percebe, oh, existe a possibilidade. Sim. Jesus diz assim, toma a tua cama, levanta e faz o quê? Anda. Irmão Gilberto, não existe maior fé do que... Sabe, algumas vezes até depois de jogar futebol e ter apanhado uma lesão, para colocar o pé dói. É como se estivesse a dizer assim, não, coloca o pé, está à vontade. Não, está a doer. Mas parece que a fé desse indivíduo foi uma fé que não era apenas intelectual, não era apenas na mente, mas ela se repercutiu no comportamento dele. Os nervos dos pés ganharam força, as células dos pés ganharam vida. E ele levantou, pegou a sua cama e começou a andar. E é o mesmo que Jesus quer fazer conosco. É isso que a lição está a dizer, é que Jesus, ele não quis apenas provar para o povo de Israel na época de que ele é o Messias através de milagres. Jesus também quer provar para nós, hoje, confirmar a nossa fé que ele é o Messias. E nós, se calhar, não somos paralíticos fisicamente, mas somos espiritualmente. Exatamente. Espiritualmente, estamos parados no mesmo sítio. Jesus quer nos fazer pessoas sãs. Ele quer que nós tenhamos saúde, saúde espiritual. E é isso que eu entendo da lição, irmão Gilberto. E é muito perigoso quando nós temos paralisia espiritual. É muito perigoso. Porque nós somos anões espirituais, não crescemos. A mesma fé que tivemos há 30 ou 40 anos é a mesma fé que nós temos até o dia de hoje. Nada acrescentou, pelo contrário, a fé tende a diminuir. E saltando já para a lição de quarta-feira, que diz corações. Uhum. Aqui diz que os sinais, os prodígios, os milagres, em si, por si só, não provam algo que é de Deus. Mas, por outro lado, são de Deus. Por outro lado, quando são de Deus, é perigoso rejeitá-los. É muito perigoso. E foi isso que aconteceu. Os líderes religiosos, quando tomaram conhecimento que Jesus havia curado este homem que estava durante 38 anos doente,
ele tinha sido curado num sábado. Eles, em vez de aceitarem ou louvarem a Deus por esse feito, eles, pelo contrário, o que eles fizeram? Juntaram-se, perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu tenho aqui uma anotação que eu fiz mesmo, acredito que o Espírito Santo é que me deu esta possibilidade de fazê-lo, que diz o seguinte: na maior parte dos casos, os líderes religiosos foram um maior obstáculo no ministério terrestre de Jesus. Os líderes religiosos aqui são conotados como alguém que atrapalham o ministério de Jesus. E acabamos falando no trimestre passado de Marco, falou-se muito dos dirigentes. Então, quando um termissário fala de assuntos repetidos, é porque este assunto é real a nível do mundo. Acho que isto é um cancro que deve ser curado, porque não é normal, num trimestre recente, que nós praticamente está a terminar, vai terminar este sábado, está a voltar novamente na temática dos dirigentes. E eu aqui tenho algumas anotações que eu passo já a enumerar. Por que esses líderes religiosos podiam ser tão cegos? Primeiro fator, ou primeira causa, foi por causa dos corações corruptos. Esses líderes religiosos eram corruptos. E por serem corruptos, eles estavam cegos e os corações estavam duros. Segundo, por causa da falsa crença de que o Messias iria libertá-lo naquela altura de Roma. Terceiro e último ponto, por causa do seu amor pelo poder e a falta de entrega a Deus. Normalmente, os líderes religiosos têm muita apetência pelo poder. Têm muita apetência de aparecerem. E quando isto acontece, o que vem em seguida? É a falta de entrega a Deus. E às vezes as pessoas se perdem mesmo nas atividades da igreja. Você está sempre nos programas, realiza programas, mas nesses programas não significa dizer que tu estás completamente entregue a Deus. Às vezes podemos estar só a passar por cima, assim como este pai que tinha o grande problema, era ele e não era a cura do filho. Quando ele reconheceu que o problema era ele, o filho automaticamente foi curado. E isso é muito estranho, que nós devemos ter essa máxima atenção. E já para terminar nesta lição, para devolver a palavra ao irmão Ose, tenho aqui algumas perguntas para reflexão. Será o meu coração é duro? Essa é uma pergunta que cada um deve fazer. E por outra, aqui eu anotei e fiz esse apanhado por mim mesmo. Não é só os líderes religiosos que podem ter corações duros. Isto pode incluir membros de igrejas, membros da escola sabatina, as visitas, incluindo toda a humanidade no seu todo. O que nós devemos evitar é endurecer o nosso coração, fazendo com que não nos entreguemos completamente a Deus. Se nós não nos entregarmos completamente a Deus, então nós não teremos saída. A nossa solução será mesmo o endurecimento do coração. E já para hoje tenho aqui um texto para reflexão muito rápido que vou ler. É Ezequiel 36, verso 26 e 27. Eu vou ler rapidamente, já para devolver a palavra do irmão. 36, 26 e 27. Diz o seguinte. Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Estamos aqui falando coração de pedra, corações duros. Corações de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa era a reflexão que eu gostaria de fazer nessa lição. O episódio desses líderes religiosos me remete a outro episódio que Moisés vivenciou. Me remete a esse episódio que está no livro de Êxodos capítulo 7. No livro de Êxodos 7, quando o Senhor fala com
Moisés e convida Moisés a libertar o povo. Existe o verso 13 e o verso 4, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Com alguma regularidade, esse texto é interpretado de que Faraó, não, tudo o que ele podia fazer já estava resolvido, porque Deus disse que endureceria o coração de Faraó. Mas a análise deste texto nos faz perceber de que o coração de Faraó se foi endurecendo à medida que ele foi negando os sinais que Deus apresentou para ele. Ou seja, nós vemos nesse episódio que a lição traz para nós, que é essa primeira lição da semana, percebemos que os líderes religiosos, como se posicionaram voluntariamente e insistentemente em negar as manifestações sobrenaturais que Jesus fazia por intermédio do Espírito Santo, atribuindo-as algumas vezes a Belzebu, atribuindo-as outras vezes a Satanás, mas algumas vezes não atribuindo nem a Deus nem a Satanás, mas focando-se no cumprimento da letra da lei ao invés do princípio, eles foram negando a influência de Deus sobre eles. E o seu coração foi endurecendo. E o que percebemos é que ao invés de se contentarem com o que aconteceu com o homem que estava paralítico há 38 anos, ficaram chateados. Esse homem está a quebrar o sábado. O que nós podemos aprender com isso? Essas são as questões. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que Deus, através da nossa consciência e através da sua palavra, vai falando ao nosso coração todos os dias. E que se nós insistentemente e frequentemente negarmos a palavra de Deus, expressa através da nossa consciência e comprovada através da sua palavra, o que vai acontecer conosco é que o nosso coração também vai endurecer. Então, isso não é algo que aconteceu apenas com o Faraó, não é algo que aconteceu apenas com os líderes religiosos no tempo de Israel, não é algo que acontece apenas com os líderes religiosos hoje, é algo que todos nós estamos susceptíveis a passar, porque se nós nos colocarmos para lá da influência do Espírito Santo, o nosso coração fica duro. Jesus fala desse assunto de uma outra maneira, ele fala do pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado onde nós insistentemente negamos a palavra de Deus na nossa vida, negamos o efeito do seu poder sobre nós. Nós nos colocamos para lá da influência do Espírito Santo. E o que acontece é que o nosso coração fica duro, duro, duro e duro. E só assim para terminar, eu estava a ver aqui um texto que eu agora não lembro, onde Deus fala para o profeta: deixa Manassés, Manassés já não ouve. Okay? Manassés era um rei que se colocou para lá da influência do Espírito Santo. E o que Deus disse para o profeta? Disse para o profeta: não, Manassés, esquece, Manassés não ouve. Manassés tem o seu coração como uma pedra, duro como uma pedra. E Deus não quer que nós cheguemos a estar nessa posição. E já para terminar, já estamos com poucos minutos, falar sobre reivindicações de Jesus. Por que foi Jesus perseguido por ter agido no sábado? Os líderes religiosos perseguiram-no com base na suposta violação do sábado e na reivindicação da igualdade com Deus. Para os líderes religiosos, Jesus estava a quebrar o sábado. E o outro problema mais grave é que Jesus estava a blasfemar a Deus, estava a dizer que ele era igual a Deus. Isso era um problema muito grave. E isso estava a lhes fazer confusão. E aqui na lição de quarta-feira, eu vou mesmo ler rapidamente e vou explicar. Diz assim: Jesus estava a tentar levá-los a verdades bíblicas mais profundas,
para além das regras e dos regulamentos criados pelo homem, que em alguns casos tinham sufocado a verdadeira fé. Este é o problema dos líderes religiosos. Eles tinham criado um monte de regulamentos fora dos 10 mandamentos, principalmente a questão do sábado. Havia um monte de regras, acho que 600 e tal leis que se falavam sobre quê? Sobre a guarda do sábado. No sábado, por exemplo, tu não podias andar mais do que 1000 passos. No sábado, se um animal caísse no buraco, tinha que ficar mesmo ali. Então, Jesus veio para corrigir isto. E isso foram as grandes causas, ou foi as causas principais que levaram com que os líderes religiosos quisessem matar a Jesus e persegui-lo. Violação do sábado. Jesus não violou o sábado. Pelo contrário, Jesus veio para ampliar a lei, veio para esclarecer a lei, porque Jesus era a própria lei em pessoa. A própria lei era o próprio Jesus. Então, eles deviam aprender com Jesus. Eles não quiseram isso, e falou muito bem o Ossi, porque eles, em outras palavras, já estavam a pecar contra o Espírito Santo. O coração estava tão duro, tão duro, tão duro, que eles não reconheciam Jesus como o Messias. Quer dizer, o Messias para ele era... Jesus era para eles era o demônio, quer dizer, Jesus veio só para descomplicar a vida deles. E isso estava a fazer muita espécie naquela altura. E hoje, isso também acontece hoje conosco. Vamos esquecer os líderes religiosos. Hoje isso tem sido também uma constante. Então nós precisamos rever as nossas doutrinas. Devemos rever os nossos princípios. Porque pode ser que as doutrinas que nós temos podem não ser as doutrinas que Deus nos mandou guardar, nem os princípios. Então nós precisamos criar aí um equilíbrio para não estarmos muito à margem daquilo que Deus nos pediu para que nós pudéssemos fazer. Então, irmãos, para terminar, já temos... Sim. Eu até colocaria de outro modo, que é o grande problema, na minha opinião, é que os líderes religiosos deixaram de focar-se no essencial. O que era essencial? E o que Jesus, porque Jesus diz assim: o meu pai não deixa de trabalhar no sábado. Quando Jesus diz que o meu pai não deixa de trabalhar no sábado, Jesus está a implicar que ele também pode trabalhar no sábado, porque esse é um outro ponto. Porque se Jesus é o Senhor do sábado, por que o Senhor do sábado tem impedimento de trabalhar no sábado para o bem da própria criação? Não tinha impedimento nenhum. E mesmo eu, irmão Ossi, eu não tenho problema de impedimento de trabalhar no sábado. Se não for para benefício próprio. Nós, há um tempo para cá, nós resumimos o sábado a ser um momento que vamos para a igreja. É verdade que devemos, tal qual Paulo deixa claro em Hebreus, não devemos perder o hábito de nos congregarmos entre irmãos, porque isso faz bem, nos ajuda a crescer. Mas o sábado é para muito mais do que isso. O sábado é um dia de alegria. No sábado, os meus vizinhos no prédio precisam ser beneficiados pelo facto de ter um adventista no prédio. Os meus colegas de trabalho, eles precisam estar... Não, o ócio hoje no trabalho, os meus colegas têm que sentir o efeito disso no trabalho. O problema é que os líderes na época focaram-se tanto na letra que perderam o princípio, porque o princípio era fazer o bem. Então Jesus estava a libertar um homem que estava paralítico há 38 anos. Qual é o problema? Ou seja, por vezes é preciso entendermos que a letra é maior do que o princípio. A letra diz: não matarás. O princípio que Deus quer transmitir para nós é que a vida é sagrada e deve ser preservada acima de todas as coisas. Essa é a letra. Então, não é só questão de matar alguém. Se eu não preservar a vida do meu irmão, eu também estou a quebrar o mandamento. É preciso, de alguma forma, sair da letra e ir para o princípio. É preciso sair da nossa zona de conforto e permitir com que os outros sejam abençoados com a bênção que nós temos, Cristo Jesus, em nossa vida. E já para terminar, dizer que Deus tem poder para transformar a nossa vida. Amém. Não importa o momento que nós estivemos a viver. Se nós nos entregarmos a Ele completamente, se Ele conseguiu transformar a água em vinho, conseguiu transformar as águas do rio Nilo em sangue, não existe problema que Jesus não pode transformar. Amen. Amém. Não existe problema que Jesus não consegue resolver.
e que nesta semana que nós vamos entrar, que Deus possa ser um milagre real na nossa vida. Amém. A ação do nosso coração e nosso caráter. E que Amém. Deus nos possa abençoar e que nos dê uma semana cheia de bênçãos.